Oi, pessoal. Oi, terceiro ano. Tudo bem com vocês, gente? A nossa aula de hoje, de Sociologia, vai ser sobre as instituições sociais, tá certo? Vamos lá. Eu coloco logo aqui, pessoal, a definição, né, sobre as instituições sociais e é o que a gente vai tentar, é o que eu vou tentar, né, mostrar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. As instituições sociais, pessoal, o que são? São instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais elas vão reunir aí um conjunto de regras e procedimentos que são reconhecidos e também, pessoal, são aceitos pela sociedade. Elas possuem uma relação de interdependência, e essa relação de interdependência é o que vocês vão verificar já já. Ou seja, não atuam de maneira isolada e surgem para suprir diversas necessidades humanas. Elas vão desempenhar um papel fundamental no funcionamento da sociedade e também da democracia, o que decorre por meio de seu poder normativo e também coercitivo, ou seja, as instituições sociais elas vão ditar regras e normas que vão justamente modificar o nosso comportamento e, claro, nós, enquanto sociedade, acabamos aderindo a essas funcionalidades. Dessa forma, determinam as regras e procedimentos dos grupos de acordo com padrões, papéis, valores, comportamentos e relações entre membros da mesma cultura. As instituições sociais fazem parte da estrutura social e elas vão designar meios sociais duradouros e também estáveis. Nelas são desenvolvidas diversas relações em função da interação entre os grupos sociais. Além disso, elas vão participar da organização da sociedade e ela pode atuar como controladora social. Neste caso, como controladora social, partindo também na tentativa de trazer um ideário de democracia, claro, como todas as instituições que têm o propósito de atender às necessidades de todos os indivíduos. É difícil, mas pelo menos essas instituições tendem a ter essa função, tá certo, gente? Existe uma diferença, pessoal, entre instituição social e grupo social, tá certo? Por exemplo, a escola mesmo. O que é instituição para vocês, né? A instituição, para mim, é a escola. E quem é o grupo social? Somos nós, estudantes, professores, né? A direção da escola, as merendeiras, o pessoal da limpeza, enfim. Esse é o grupo social, tá? Vejam só. Apesar de dependerem basicamente um do outro, grupo e instituição são duas realidades diferentes. Os grupos sociais, pessoal, se referem a indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação, mais ou menos contínuo, tá? Já as instituições sociais se referem a regras e procedimentos aí que esse grupo vai seguir. Por exemplo, essa interação aí entre os indivíduos, né? Ela é chamada de uma interação contínua, onde esses grupos sociais têm objetivos comuns, tá? Cada um de vocês, por exemplo, vão à escola ou estão na escola com um objetivo comum, em ser médico, em ser enfermeiro, em ser professores, em ser dentistas, em ser motoristas, em serem advogados, juízes, enfim, policiais, enfim, tá? Cada um com um objetivo comum. Seria basicamente isso. Já as instituições sociais se referem aí às regras que para você se tornar aquilo que você quer ser, né, futuramente, você tem que seguir as regras que são ministradas pela instituição, a escola, né? Outro exemplo que eu jogo aí no slide é a relação da família. Por exemplo, o pai, a mãe e os filhos formam o grupo social da primeira instituição primária, que no caso é a família, ou seja, a família ela vai ditar as regras e os procedimentos que vão regulamentar aí a relação entre o grupo social, que são pai, mãe e filho, e a instituição familiar. Vai existir aí, pessoal, uma relação de interdependência entre as instituições, tá bom? Então, vamos começar com um exemplo, eu trago um exemplo aí de história para vocês. Por exemplo, vejam só como essa relação de interdependência vai existir entre as instituições. Por exemplo, a escravidão, né? A escravidão era uma instituição que existiu no Brasil até o ano de 1888, e com a libertação dos escravos ocorreu uma modificação básica na instituição econômica do país, porque os trabalhadores passaram a receber salário pelo seu trabalho. Imediatamente, a instituição familiar, a religiosa e a educativa sofreram mudanças decorrentes dessa liberdade, né? Por exemplo, a religiosa, né? Onde, segundo o historiador José Murilo de Carvalho, né, na sua obra Cidadania Brasileira, ele vai falar que a Igreja Católica, até a Igreja Católica possui escravos no Brasil. Então, com a liberdade,
houve essa modificação nas estruturas econômicas do Brasil, e tanto a família quanto a educativa e a religiosa também sofreram com essas transformações, tá? E sofreram na medida em que tiveram de reorganizar seu sistema de status, né? Afinal de contas, o trabalho dos escravos era um trabalho gratuito. Em compensação, com a abolição da escravidão, gerou um trabalho aí pago, né? Tiveram que pagar um salário mediante a isso. Então, seus padrões de comportamento se modificaram, bem como as normas jurídicas em relação aos negros, tá? Uma instituição, pessoal, não existe isolada das outras. Todas possuem uma interdependência mútua, de forma tal que uma modificação em determinada instituição pode aí acarretar mudanças maiores ou menores em outras, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu coloco essa questão para que vocês entrem em uma discussão. Então, eu vou dar aqui 10 segundos, especificamente, para que vocês analisem essa questão, pausem o vídeo aí agora, tá certo? E, em seguida, vejam a resposta correta. Ok, pessoal. Depois do vídeo pausado e depois da análise feita desta questão, eu vou dar a resposta em relação à opção correta a respeito da instituição social. E quem respondeu a letra C, acertou. Então, para encerrar, eu vou jogar aqui para vocês quais são as principais instituições sociais. Neste caso, nós temos aí a instituição educacional, religiosa, jurídica, econômica e a política. Então, a gente vai conhecer aí um resumo das características de cada instituição social. Aí nós temos aí a primeira, que é a familiar, né? Essa é a primeira instituição da qual fazemos parte e que possui como funções principais aí a reprodução, a econômica e a educacional, né? Segundo sua estrutura, ela pode ser monogâmica, neste caso, formada por um cônjuge, poligâmica, neste caso, formada por mais cônjuges, ou ainda com estrutura de poliandria, pessoal. O que é isso? É quando uma mulher, ela se casa com mais de 2 homens. Ou, por exemplo, a poliginia, que é quando homens se casam com mais de uma mulher, tá certo? Isso aqui no Brasil é proibido, claro, né? Perante a lei, legalmente é proibido um homem ter 2 famílias, ou se casar 2 vezes, ou a mulher, né? Mas, claro, isso existe de forma mais tradicional, como a traição e etc., ou homens que se relacionam com várias mulheres, ou mulheres que se relacionam com outros homens, isso aí é outra questão a ser discutida, mas legalmente, judicialmente, vocês não vão ver um homem casado no papel com 2 mulheres, ou uma mulher casada no papel, aí oficialmente, com 2 homens, tá? Então, vamos lá. A outra instituição é a instituição de ensino, né? Neste caso, a instituição de ensino vai desempenhar um papel muito importante, né, que estão empenhados aí em disseminar o conhecimento científico, né, por exemplo, as escolas e as universidades, elas trazem esse sentido para nós, né, tal qual a família. Eu faço essa comparação com a família, embora eu não ache que nós podemos comparar, né, apesar de que em alguns momentos nós, professores, exercemos o papel de educadores, né, quando nós dizemos assim, fulano, se comporte, cicrano, não vá agora ao banheiro não, sente direito, né? Não é hora de lanchar. Então, a gente acaba aqui exercendo um papel, de certa forma, de educador, o que não deveríamos, até porque isso deveria ser uma prática que já deveria vir de casa, tá certo? Tal qual a família, trata-se de uma instituição social que passamos grande parte da vida. Essa é a comparação que eu faço, né? Em seguida, nós temos aí as instituições religiosas, né? Criadas justamente para preencher as lacunas metafísicas da vida social. Sempre fez parte da história da humanidade buscar conhecimento em relação à maneira de como nos formamos, das coisas que estão ao nosso redor, né? E para isso, para explicar esses dogmas, essas crenças e tradições, existem os templos e as igrejas para isso, tá certo? Outras instituições, justamente as instituições econômicas. Essas instituições vão passar a regular a vida econômica dos agentes sociais, por exemplo, os bancos e as casas de crédito, né, de empréstimos de dinheiro, que regulam a vida econômica de nós. Outras instituições também são as políticas, né? Como principais instituições políticas, temos aí o Estado, né? E os poderes aí legislativo, executivo e judiciário, a nação, que é
em primeiro momento, a primeira característica, a principal característica do Estado é a nação, tá? O Estado não governaria sem o povo, isso é óbvio, né? E também o governo, que pode se classificar como um governo monárquico ou como um governo republicano, tá certo? Outra instituição também é a instituição de lazer, onde vai reunir uma variedade de instituições que possuem aí a função de entreter os seres sociais, por exemplo, os cassinos, as festas de carnaval, né? O São João, o Natal, que já são festas institucionalizadas e que servem justamente para, consequentemente, entreter nós seres humanos, né? E por fim, pessoal, eu deixo aí uma pergunta para vocês debaterem, né, para que vocês tenham conhecimento sobre ela e que se façam essa pergunta ou se quiserem pesquisar e estudar sobre ela, né? Então, a pergunta é o seguinte, né, para encerrarmos essa aula, esse primeiro momento. Usando palavras próprias, vocês deveriam aí conceituar aí família. O que é família para vocês? Qual o papel da família no mundo moderno de hoje, né? Qual o intuito da família? Para vocês individualmente, o que representa a família, bem como o seu papel, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de todos vocês. Essa é a nossa aula. Gostaria de dizer a vocês que eu também dei essa aula no presencial, tá certo? Até aqui, até esse momento. E eu gostaria de agradecer a todos vocês por assistirem o vídeo até aqui. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de cada um, tá certo? Um forte abraço saudoso para todos vocês e até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Tchau.